Então, esse problema, ele lida com um ciclo que foi abordado em problemas anteriores desta lista e de uma lista lá no começo do curso, né? Que é o que eu chamo de um ciclo retangular, que ele é composto de duas isobáricas e duas isovolumétricas ou isocóricas. Dependendo de como eu percorro esse ciclo, eu posso ter, em princípio, uma máquina ou um refrigerador. Se eu fizer o percurso assim, eu tenho uma máquina. Todo mundo vê isso? Como é que você prova que isso aí é uma máquina? Porque o trabalho realizado pela máquina sobre o ambiente, que é realizado nesta parte do ciclo, é maior do que o trabalho que o ambiente faz sobre a máquina. Então, o trabalho resultante, o trabalho líquido, é da máquina sobre o ambiente. Isso aqui é uma máquina. Quando a gente pega um ciclo que representa uma máquina, a gente costuma pensar nesse ciclo percorrido ao contrário, como representando um possível refrigerador. Isso é verdade quando a gente pensa no ciclo de Carnot. Neste aqui, isto não é verdade. E vamos ver por quê. Então eu estou querendo mostrar que este ciclo aqui, em laranja, não é um refrigerador. Apesar de ser o oposto de um ciclo que representa uma máquina. Porque o que é um refrigerador? Refrigerador é alguma coisa que tira calor de um ambiente frio e joga calor para um ambiente quente. As temperaturas do ambiente frio e do ambiente quente são diferentes. Tá certo? E é isso que caracteriza o refrigerador. Claro que para isso ele precisa de trabalho externo, a gente acaba de mencionar esse fato. Mas acontece que, ao longo desse ciclo, a temperatura está mudando o tempo todo. Tá certo? Então, se eu tivesse o ciclo laranja, no ciclo laranja o sistema está recebendo o trabalho, como o Luiz Felipe destacou, não é? Porque o trabalho que ele recebe é maior do que o trabalho que ele faz sobre o ambiente. Tá certo? Só que, e claro, pela primeira lei, se ele está recebendo o trabalho, então existe um desbalanço entre o calor que ele recebe e o calor que ele cede. O problema é que ele recebe e cede calor para as mesmas temperaturas. Por que isso? Olha só, nesta parte do ciclo aqui, ele está recebendo ou cedendo calor? Recebendo calor. Ele está recebendo calor às temperaturas que estão associadas a cada um desses pontos. Pense que isso aqui, a substância de trabalho pode ser um gás ideal, PV igual a NKT, então dados P e V eu tenho a temperatura. O produto PV está aumentando aqui, então a temperatura está aumentando aqui. Então ele está recebendo calor numa faixa de temperaturas, tá certo? E aonde é que ele cede calor? Aqui, né? Ele cede calor numa faixa de temperaturas que é menor do que a faixa de temperaturas na qual ele está recebendo calor. Isso não é geladeira nenhuma, né? Ele está tirando o calor de um lugar que está quente e está jogando o calor para um lugar que está frio. Isso não pode ser um refrigerador. O refrigerador tem que ser o contrário disso. Ele tem que tirar calor do lugar frio e jogar calor para o lugar quente. Tá certo? Então, por isso, esse ciclo às avessas não pode ser um refrigerador. Porque ele não executa a função de um refrigerador, que é tirar calor de um lugar frio e jogar calor para um lugar quente. Tá? É curioso que, na verdade, é um problema muito simples, né? Mas a gente não está acostumado a pensar nisso. O fato é que, quando você pega um ciclo de Carnot, assim, né? A região onde há troca de calor, as regiões onde há troca de calor, que são os dois ciclos, as duas linhas isotérmicas aqui, estão a temperaturas claramente diferentes. Enquanto aqui, as regiões onde há recepção de calor e cessão de calor estão misturadas, né? Você não tem uma temperatura do lugar onde você tira calor e uma temperatura do lugar para onde você joga calor. Quando isso acontece, você pode facilmente inverter o ciclo e construir um refrigerador assim, né? O exercício 1, na verdade, ele trata desse ciclo mesmo, né?
É esse ciclo mesmo. E aqui eu tenho valores para essas... Então, isso aqui... acho que isso aqui é o ponto 1, 2, 3 e 4. Nós temos aqui V1 e aqui V3. E temos P1 e P2. Aí eu peço para você tomar... Aqui eu tenho V2 igual a 3V1 e P2 igual a 2P1. E eu estou indicando quem são P2, P1, V1 e V2 aqui. Primeiro, calcular a eficiência dessa máquina. Esse é o item A. Então vamos lá, vamos calcular o trabalho. Trabalho realizado por esse ciclo. Aqui não tem trabalho nenhum, né? Só tem trabalho aqui, que é um trabalho que a máquina realiza sobre o ambiente, e aqui, que é o trabalho realizado pelo ambiente sobre a máquina. Então o trabalho total vai ser P2, que multiplica V2 menos V1, que é o trabalho realizado sobre o ambiente, menos P1, que multiplica o mesmo V2 menos V1. Ou seja, fatora V2 menos V1 fica P2 menos P1 vezes V2 menos V1. Tá bom? Tá comigo? Acho que não pode. Tá ou não tá? Eu posso exprimir isso aqui tudo em termos de P1 e V1 simplesmente. Porque P2 é 2P1. Então isso aqui é 2P1 menos P1, que dá P1. V2 é 3V1. Então 3V1 menos V1 dá 2V1. Então isso aqui dá 2P1V1. Tá certo? Então esse é o trabalho. Agora eu preciso calcular o calor recebido. Tá, e onde é que ela recebe calor? Recebe calor nessa parte do ciclo, né? Porque o produto PV, que é NKT, lembra que isso aqui é uma máquina que funciona com a substância de trabalho sendo um gás ideal diatômico. Né? Daqui para cá, a temperatura está aumentando, então eu estou recebendo calor. Daqui para cá também. Então, eu recebo calor nessas duas partes. Aqui eu cedo o calor, porque a temperatura baixa. Aqui também. Não é? Então, estou recebendo calor nessa parte do ciclo. Vamos lá, calor recebido. Calor que vem da fonte quente. Como é que você calcula isso? Nesse primeiro trecho. Perfeito. Então, aqui, isso é o ΔU, né? Porque não tem trabalho. E o ΔU vale quanto? Esse é um processo isovolumétrico. Mas a questão não é nem essa, porque o ΔU é independente, o ΔU só depende da variação de temperatura, né? A energia é 5 meios de NKT. Não é? Porque nós temos 5 graus de liberdade com gás ideal diatômico. Então isso aqui fica 5 meios de NK ΔT. Que é a diferença de temperaturas entre este ponto e este. Tá certo? Essa é uma parte. E nessa outra parte aqui? Nós calculamos o calor recebido nesse trecho. Neste trecho agora, como é que vai ser? ΔH. Tá certo? E como é que é esse ΔH? Tá, é um processo isobárico, então isso aí é ΔU mais P ΔV. Né? Tá, mas provavelmente não foi assim que ele fez, né? Como é que você fez essa parte? Não, o ΔU aqui, você está falando? Isso, esse pedaço aí. Ah, tá bom. Então isso aqui vamos chamar de trecho 1, vai? E agora no trecho 2. Não, são só nesses dois aqui. Nos outros não. É só aqui que ele recebe calor. Nesse trecho e nesse. Aqui não. Aqui ele cede calor. Tá, nesse trecho aqui vai ser outra vez 5 meios de NK. Agora um ΔT2. Né? Mas aqui nós temos trabalho. Então, esse ΔU tem que ser igual ao Q recebido mais o trabalho nesse trecho. O trabalho desse trecho é negativo,
ele está fazendo o trabalho sobre o ambiente. Então, o trabalho que ele recebe é negativo. Não é? Então, vamos chamar isso aqui de QQ1, isso aqui de QQ2. E aí você pode obter aqui o QQ2, que vai ser 5 meios de NK delta T2, menos esse trabalho, só que o trabalho é negativo, e esse trabalho vale, a gente acabou de calcular uma parte dele, né, que é essa aqui, vale P2 vezes V2 menos V1, V2 menos V1, que é 2V1. E o P2 é 2P1, então aqui fica 4P1V1. Ok? Então, na verdade, você poderia ter feito direto essa conta, porque o que interessa é o ΔU daqui para cá, né? Só esse que vai interessar. Então, você tem que o calor total recebido é a soma desses dois. Isso vai dar 5 meios de NK delta T daqui para cá, chamar de 1,3, mais 4P1V1. Agora tem que relacionar isso aqui com P e V. Mas é fácil, né? Porque isso aqui é NK vezes a temperatura do estado final, menos NK vezes a temperatura do estado inicial. E a equação de estado diz que PV é NKT. Então, nesse ponto aqui, P e V são P2 e V2. Então, isso aqui vai dar P2 e V2, 3 vezes 2, 6 P1V1. E esse aqui são P1 e V1, porque é esse ponto de partida. Logo, o calor total recebido é 5 meios de 5P1V1 mais 4P1V1. Isso aqui vai dar, vamos lá, 25 meios, aqui é 8 meios, 25 mais 8 dá 33 meios de P1V1. Portanto, a eficiência dessa máquina é o trabalho dividido pelo calor recebido, o que dá 4,33 avos.